Olá, boa noite, seja bem-vindo a esta edição especial do nosso informativo da TV Universitária. Primeiramente, Feliz Natal! Hoje é dia 25 de dezembro e nesta edição especial nós vamos falar sobre a música, a linguagem universal da alma. No estúdio, o nosso bate-papo é com o Jofre Goulart, ele é regente do coral da UFO. Nós vamos também conhecer um pouco mais do trabalho que é executado pelo coral e o bate-papo é bem filosófico. Olha, nós estamos também ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser assistir pelo seu smartphone, digite TV Universitária de Uberlândia. Também siga a nossa página no Instagram para ficar sempre por dentro das últimas notícias. É só colocar @tvu.uberlândia. Está só começando a nossa edição, então eu te convido a ficar comigo. Na última semana, a UFO inaugurou o seu teatro. E com uma agenda já de diversos espetáculos e apresentações culturais, nós vamos destacar hoje uma apresentação que ocorreu, que é uma missa de Requiem. É uma missa que foi cantada pelo tenor Ricardo e com o coral da Universidade Federal de Uberlândia. É muito emocionante, mas eu vou deixar vocês assistirem um pouquinho desse espetáculo para a gente começar a falar sobre esse assunto. O coral da UFO, com mais de 45 anos de história, incluiu em seu repertório a obra Requiem. Após a apresentação em vários espaços, a composição também celebrou a inauguração de 2 novos espaços do Campus Santa Mônica, o teatro e o cinema da UFO. Para Ricardo Moreira, tenor do coral da UFO, essa apresentação teve um significado especial. Escrita no final do século XIX, a obra Requiem é baseada na Missa dos Mortos da Igreja Católica, traçando um paralelo com outras composições do mesmo tema. Trata-se de uma das mais importantes obras musicais do repertório coral universal. – 47 anos de história, centenas de apresentações, centenas de pessoas e histórias. Bom, nós vamos agora entender um pouco mais sobre a importância do papel social do coral da Universidade Federal de Uberlândia. Meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? Eu não preciso disto. Eu nunca deveria ter começado isto, porque isso não vai dar certo. Dá-se a apresentação. Estou eu lá sentada, olhando, dizendo assim: precisa consertar isso da próxima vez, consertar aquilo. Aí eu digo, mas você não tem jeito, você não tem vergonha, você não tem solução. Como? Não disse que ia parar? Agora está querendo consertar a própria, já está prevendo o próximo. É isso. É isso que me segurou muitíssimo. É a responsabilidade, aquela vontade que eles têm e que você pode atender. Como você vai negar, podendo, o atendimento de uma súplica? Me fale. Aqui no estúdio eu recebo o Jofre Goulart. Ele é regente do coral da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite. Boa noite, obrigado, é um prazer. Nosso tema de hoje é muito gostoso, música. E aí a primeira pergunta que eu te faço é, seria a música a linguagem universal da alma, Jofre? É interessante, né, Patrícia, porque para a gente responder uma pergunta dessa, a gente pensa em quando começou e a gente não tem uma resposta específica para isso, mas é curioso você imaginar que começou lá atrás
com a curiosidade de saber como produzir sons e de repente alguém pensa em pegar um osso de um animal e soprar e fazer furos e aí começa a pensar que um dia isso pode virar uma flauta. E de repente pegar ou cipó ou até mesmo tripas de animais e colocar num instrumento e criar um instrumento de cordas e chegar um dia a virar um violão. Essa trajetória dos instrumentos, né? Aí você vê o quanto a música está ligada na história do ser humano, na evolução do ser humano, que ela acompanha sob certo aspecto. E existe uma corrente de pensamento, né, de estudo também, que fala que a voz, a primeira coisa, antes da fala veio a entoação, lógico, mas que isso trouxe cânticos, né, e comunicação, que não era a fala verbal como a gente conhece hoje. Então, talvez naquela época já existia a influência da música sobre a população, sobre os seres, né? Que bacana, Jofre. Então vamos falar sobre o impacto da música na qualidade de vida, especialmente, das pessoas hoje, na sociedade moderna? Eu devo observar que algumas respostas minhas serão baseadas na minha experiência específica. Sim. E não necessariamente no estudo aprofundado do assunto. Mas, como regente do coral da UFO, eu percebo a diferença, né, que acontece na vida dessas pessoas ao longo da prática do canto coral. Porque são pessoas que desenvolvem a autoestima, pessoas que perdem a timidez, pessoas que perdem o medo de falar. Tem também a questão social, né, de pertencimento ali, a questão de você entender que você tem um papel fundamental num grupo grande. Que a última apresentação, nas últimas, né, o coral contou com uma média de 50 pessoas cantantes, eram 2 grupos. E você pensar que você faz parte daquele grupo e, embora sua voz talvez seja uma voz pequena, mas ela é importante, ela faz diferença, se você falta, você causa um impacto naquilo, então você tem uma responsabilidade e você passa a se sentir pertencente àquele grupo e você tem um acolhimento, porque o coral é como uma família. Então, se eu levar para o lado do canto coral, eu já começo a abordar essas partes. Se eu levo para o estudo de um instrumento, um estudo individual, tem também pesquisas que apontam o desenvolvimento cognitivo, a melhoria emocional, né? Desenvolvimento de disciplina, de concentração. É amplo demais, é amplo demais. É muito amplo. Como nós vimos na reportagem, essa história do coral da Universidade Federal de Uberlândia, ela envolve também histórias de vida, de muitas, centenas de pessoas que já passaram por esse coral. E é difícil mensurar, né, o tamanho que é esse projeto, porque nós estamos falando de mais de 47 anos de história. Nesse sentido, Jofre, explique para a gente, você hoje como regente do coral da UFO, como que as pessoas podem ter acesso ao coral? Certo, coral, primeiro falando sobre o coral, ele é um projeto de extensão da universidade, então ele é aberto à comunidade universitária, mas também à comunidade uberlandense. E as pessoas podem fazer um teste vocal, elas se apresentam, elas podem entrar em contato pelo Instagram ou por e-mail, por telefone ou através de alguém que ela conheça que esteja no coral. Então elas se apresentam, a gente faz apenas um teste auditivo mesmo para ver a resposta delas, ou seja, a gente toca algumas notas e a pessoa tem que entoar essas notas para a gente perceber a acuidade auditiva e musical dela. Depois a gente passa para o segundo teste, que é a segunda audição, que é para ver a extensão vocal e para ver onde que ela se encaixa, se ela tem a voz grave ou voz aguda. E aí, depois disso, a gente explica qual é a dinâmica do coral, funcionamento, dias de ensaio, repertório que está sendo apresentado naquele período, e a pessoa decide se ela participa ou não. O coral, ele é laico, ele é apartidário e ele canta qualquer coisa que for proposta, desde que vá ao encontro do crescimento musical que a gente busca. Então, no nosso último repertório, os 2 últimos, né, foram missas. Missas no sentido de uma obra musical, né, que é uma missa, a missa de John Vigand e uma missa de Fauré. Então eu encontrei nessas missas elementos que eu precisava para desenvolver coisas que eu queria. Eu falei, interessante, isso aqui vai me ajudar. Então eu propus a missa e todos aceitaram, a gente apresenta em diversos ambientes. Se fosse um cântico gospel, uma obra gospel, tudo bem. Se fosse de outras religiões, eu como regente, eu não tenho nenhum tipo de divisão nesse sentido. Eu vou fazer o que eu achar que é interessante. E a pessoa, quando ela faz o teste, ela é avisada a respeito dessa característica do coral e ela tem a opção de aceitar ou não.
nesse fim de ano, a gente sabe que os corais são muito requisitados por ser uma época natalina. Os corais participam de muitas apresentações. Quem quiser contactar, né, a UFO para que a gente possa ter uma apresentação, não só nessa época de fim de ano, mas uma apresentação do coral, como que é feito esse contato? Os interessados encaminham um e-mail para a Diretoria de Culturas. Eu vou começar de novo. Tá. Os interessados encaminham um e-mail para a Diretoria de Culturas da UFO e a diretoria repassa o convite para nós, a gente avaliar a possibilidade, porque depende da quantidade de pessoas disponíveis, dependendo do horário do dia, porque se eu não tenho um grupo completo, o desfalque pode causar um desequilíbrio que não favorece a apresentação e execução das peças. Mas a gente pede que o convite seja feito com 15 dias de antecedência no mínimo, e para setores externos, né, para instituições externas à universidade, a gente pede algumas contrapartidas que são informadas na portaria, que existe uma portaria que rege, né, essa questão de convites ao coral da UFO. Então, a gente tem algumas exigências que a gente faz, questão de horário, de atraso, deslocamento, essas coisas. Mas isso tudo é informado no e-mail, quando a gente é convidado. Claro que, como você disse, né, não só para esse momento, porque nesse momento o coral já está encerrando as atividades. Que a nossa última apresentação vai ser agora no sábado. Mas para o ano que vem o coral está aí aberto. Que bacana. Agora, a música, o poder da música para influenciar as pessoas a refletir sobre o seu papel social, refletir sobre a vida. De que forma você avalia a importância da música nesse processo histórico, acho que, de construção do ser humano? Olha, é muito curioso, porque existem pesquisas, né, como eu disse já, existem pesquisas que tratam dessa forma, dessa abordagem de forma muito profunda, não só na questão de reflexão sobre a vida, mas, por exemplo, a musicoterapia está em alta, né? Sim. E você tem trabalhos com música que trabalha a questão motora. E, como eu já disse, a questão de pertencimento. Se você tem um grupo de uma etnia específica numa cidade, se você reúne esse grupo e começa a trabalhar peças da região deles, eles já têm eles sentem assim abraçados por eles mesmos. Sim, é um resgate, né? Isso é muito interessante. A música pode ser vista também como uma ferramenta de registro histórico. Sim. Né? Porque se a gente pegar as músicas desde o início, né, na antiguidade até os tempos atuais, a gente vai vendo as modificações de uma sociedade, de uma construção. São construções sociais também que são registradas através da música. Sim, totalmente. E claro que se a gente pega hoje em dia, tem que tomar cuidado com o julgamento, né? Se você pega um estilo específico de música que esteja em alta no momento, às vezes acontece um julgamento que a gente tem que saber olhar de forma neutra e não colocar a nossa impressão e opinião em cima daquele julgamento. Tipo, o que é aquilo? Por que aquilo está acontecendo? Por que esse estilo musical está em alta e por que o outro não está? Por que a música erudita não está? Por que o sertanejo está? E sem colocar em julgamento de valor, se é bom ou ruim. Ok, por que isso está acontecendo? Mas dá sim para trazer esse resgate que você disse. Se a gente pega um repertório que acontecia naquele período ou daquele determinado povo e começa a fazer esse resgate. Às vezes é complicado se eu pego obras, por exemplo, coletadas de tribos indígenas. Vai ter alguém que vai me explicar como aquilo era executado? Se eu pego uma obra de 1400, eu não sei como aquilo foi executado porque eu não tinha registro. Então a gente vem pegando por estudos, e uma coisa que foi escrita aqui, outra ali, isso aqui serve de guia, serve é um norte para a gente seguir. Mas é um resgate que às vezes é complicado e a gente pensa, bom, pode ter sido assim, e aí a gente executa. E nesse bate-papo sobre o papel e a importância da música nas nossas vidas, nada melhor agora do que a gente ouvir um trechinho de uma apresentação do coral da UFO. Aprecie.
Tá aí, a gente pode curtir um pouquinho desse lindo trabalho executado pelo coral da UFO. E olha, falando ainda de história, tem uma pessoa que teve um papel assim fundamental para que isso tudo acontecesse. A ex-regente do coral é Edmar Ferretti, que trabalhou junto com o Jofre. Jofre, conta pra gente como foi trabalhar com o Edmar. Nossa, Edmar, ela foi uma escola de música, né? O coral foi fundado em 77 pelo professor Carlos Alberto Stort, que era professor do curso de música, e em 81 a professora Edmar assumiu o coro, e ela ficou até 2019. Então, ela construiu uma história muito importante, muito representativa do canto coral em Uberlândia e região, mas ela já trazia com ela uma bagagem de canto erudito, de canto solo muito sólida. Edmar teve uma carreira vultuosa, né, que ultrapassou as fronteiras, assim, chegou na Europa, enfim. Ela ficou até 2019, então foram quase 40 anos, montou mais de 15 óperas, ela trouxe a ópera para cá. Então, eu gaguejo porque é uma história que não dá para contar tão rápido. Sim, emociona. Mas, desses quase 40 anos, eu convivi com ela 20. Então, por isso eu digo que a forma de enxergar a música, mas a forma profunda de lidar com o trabalho com a música, o trabalho com o coral, eu aprendi com ela. A exigência, a busca, né, pela excelência, porque a gente não sofria tanto para buscar a perfeição. A gente sofria para buscar a perfeição, mas a gente sabia que a gente ia chegar na excelência. Então isso é muito interessante e eu absorvi isso dela, né? Não consigo chegar no nível dela, talvez, porque era realmente assim, uma referência nacional. E qualquer lugar que eu fosse naquele período para fazer cursos, que me perguntavam com quem que eu trabalhava, eu falava que era Edmar, as pessoas ficavam impactadas. Assim, você trabalha com Edmar Ferretti, os grandes professores. Então a importância dela para o coral é indiscutível. Então fica aqui a nossa homenagem também a Edmar Ferretti nesta edição do Jornal da UFO. E para a gente encerrar, eu gostaria que nós falássemos sobre o papel também da Universidade Federal de Uberlândia na formação de músicos, não só para Uberlândia, né? Porque os músicos eles são do mundo, para o mundo todo. Nós temos, eu tive colegas que hoje não estão nem no Brasil. Temos aqui, por exemplo, em Patos de Minas, que é o Sérgio Cunha, que é um professor muito importante da região, do Alto Paranaíba, que tem o coro, tem um trabalho expressivo também na cidade. Tem os nossos colegas de Uberaba, de Araguari, muitos que saíram da Universidade Federal de Uberlândia. E eu sou um egresso da UFO e hoje sou regente do coral da UFO. Então, a importância ela perpassa, né, entre o Instituto de Artes e Música e o curso de música para o coral da UFO, porque vários profissionais da música, vários estudantes passam pelo coral através das bolsas ou mesmo pelo interesse voluntário em participar. E aí eles aprendem a trabalhar com coro e ver como é o trabalho. De repente estão numa igreja ou numa escola ou dentro do conservatório. E isso é muito interessante. E o coral como um projeto de extensão que é aberto à comunidade, que oferece não só a oportunidade da comunidade cantar, mas a oportunidade da comunidade assistir o coro. Só este ano nós apresentamos no Tubalina, no bairro Moarama, Campina Verde, Monte Carmelo. Monte Carmelo foi no ano passado. Enfim, Uberaba, no último fim de semana. Então é muito interessante o impacto que isso traz. E eu queria que impactasse mais honestamente, mas eu sei que é um trabalho de formiga mesmo. Nós tivemos a pandemia e o pós-pandemia para o canto coral está sendo um pouco complicado, mas a gente está conseguindo reconstruir. Que bacana. Jofre, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nessa edição do Informativo da UFO. Aqui nessa noite especial de Natal, eu vou deixar vocês, então, encerrando essa edição com mais um pouquinho do coral da UFO. Então, tenham uma excelente noite. Fiquem com, agora, o melhor da nossa programação da TV Cultura. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Pois é, Valder, chegando mais ao final do ano, este é o nosso último ano de gestão, então é o momento de fazer agradecimentos. Sim, e coincide com esse período festivo, estamos nos aproximando do Natal, na sequência nós temos a virada para o novo ano, o ano de 2025, e é tempo de nos lembrarmos da nossa comunidade universitária. É exatamente deixar o nosso abraço, nosso agradecimento, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo o nosso corpo discente, corpo técnico administrativo, corpo docente, enfim, todos aqueles e todas aquelas que trabalharam na nossa universidade durante todo esse tempo. Pois é, e pensando no ano de 2025, nós teremos logo no início uma nova gestão e desejamos à nova gestão pleno sucesso, que a nossa universidade possa também ter um período junto ao governo federal mais favorável em termos orçamentários, em termos financeiros, que a nossa universidade também possa preservar o valor da autonomia universitária e sempre como instituição pública, gratuita, de qualidade, democrática, com uma nova gestão, tudo isso é muito positivo. Um abraço, portanto, a todos, a todas. Feliz Natal, Feliz Ano Novo.